Está instalada confusão na cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, em Luanda. A confusão ganhou contornos alarmantes à porta da Catedral do Maculuçu. Tudo porque um grupo de pastores angolanos foi impedido de entrar no templo para ler um manifesto com mais de 300 assinaturas, em que exigem o afastamento da atual direção da Igreja Universal, constituída maioritariamente por pastores brasileiros. O que nós queremos é simplesmente testemunhar a apresentação do manifesto, mais nada, é um crime. É um crime. Estamos a cometer alguma coisa, mas nada, é só testemunhar. Vamos chegar aqui na parede, acompanhar, mais nada. Depois dali, mais nada. Ok? Os bispos angolanos disseram basta, disseram chega, nós não queremos mais a liderança angolana. Tem membros aqui que ofereceram patrimônio, ofereceram dinheiro, fazem fogueira santa, dão os seus dízimos a favor da igreja e a igreja pega, sem o consentimento e o conhecimento dos bispos e pastores angolanos, pega esses, repartem entre si. Só para ter noção que eles fazem o nepotismo, o racismo e o amiguismo. O bispo que está aqui em Angola, que é o responsável de Angola, o sobrinho dele é o responsável de Moçambique. A direção toda é brasileira, não tem nenhum angolano. Vai o crime de castração de órgão, que é o 366 do Código Penal, vai o crime de desvio de fundo sem o consentimento dos pastores angolanos. Aqui acabou de desmaiar mais de não sei quantas donas, mulheres angolanas. Tem pastores aqui que a mulher foi obrigada a esconder o feto durante 8 meses. No meio da situação tumultuosa, a equipa da televisão pública de Angola não foi poupada. A igreja chamou você para trabalhar. Não, explicou. A igreja chamou você para trabalhar. Você foi lá fora. Aqui é a igreja. Você que estava aí para defender direitos angolanos, você pediu defender esta tua postura, tua barriga. Não se admite isso. O bispo não falou que não ia. Não se admite isso. Vocês pediram conversar com ele. Então tá bom. Vocês qualquer dia vão preso, omitiram muita coisa. Vocês vão preso por Estás a querer me reprimir como angolano. A situação já dura alguns anos, tal como vem sublinhado no manifesto dos pastores angolanos que fazem graves acusações aos seus pares brasileiros. Já há alguns anos, a liderança brasileira tem manifestado atitudes, comportamentos e práticas que os bispos, pastores, obreiros e membros angolanos não se revêem e nem concordam, tais como a invasão de divisas para o exterior. Nos últimos 12 meses, a anterior e atual liderança brasileira, por orientação do bispo Edir Macedo, tem forçado os pastores solteiros e casados a submeterem-se a um procedimento cirúrgico de esterilização, tecnicamente chamada por vasectomia, para violações graves dos direitos humanos, da lei e da Constituição da República de Angola. Práticas estas que são estranhas aos costumes da nossa realidade africana e angolana. A liderança brasileira, sob orientação do bispo Macedo, decidiu vender mais de metade do patrimônio da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, sem prévia consulta aos bispos, pastores, obreiros e membros angolanos. O referido patrimônio inclui residências e terrenos que foram adquiridos e construídos com os dízimos, ofertas e doações dos bispos, pastores, obreiros e membros de Angola. Tal decisão do bispo Macedo em vender o patrimônio acima referido foi transmitida em reunião secreta em Luanda, presidida pelo bispo Honorilton Gonçalves, onde apenas alguns poucos pastores e bispos brasileiros participaram e nenhum bispo angolano teve acesso a tal reunião, nem sequer o representante legal da igreja. Tal atitude da liderança brasileira é uma clara demonstração de que os objetivos deixaram de ser aqueles pelos quais a iurda angolana os convidou, ou seja, a pregação do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, traição à confiança que os membros, obreiros, pastores e bispos angolanos depositaram à referida liderança. Diante de tais atos e pela gravidade dos mesmos, em respeito aos princípios da fé cristã, o corpo de bispos e pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, em Angola, decidiu, em fórum próprio, pôr fim a qualquer vínculo com a liderança brasileira e com a IURD Brasil, pelo que a mesma liderança deverá deixar o território nacional dentro dos prazos estabelecidos pelas autoridades migratórias.
Os pastores brasileiros da Igreja Universal do Reino de Deus recusaram-se a falar para os órgãos de comunicação social, aguardando-se a qualquer instante uma reação a graves acusações feitas pelos pastores angolanos que exigem a expulsão dos seus colegas provenientes do outro lado do Atlântico.